Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanho, do Componente de História. É um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Então, vamos verificar o que temos para hoje? Nossa aula de número 21, revisão e avaliação. Então, hoje nós estaremos encerrando o nosso componente, com nossa aula de revisão e, na sequência, a avaliação. Então, sem muita perda de tempo, vamos iniciar. Para a nossa primeira aula de revisão, nós vamos recuperar um pouco de dois conteúdos que foram bem importantes ao longo das nossas unidades de estudo, tá bom? Então, nós faremos essa primeira revisão dividida em dois momentos. No primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre o processo de proclamação da República no Brasil e depois vamos falar um pouco sobre a ascensão dos regimes totalitários na Europa, certinho? Então, vamos iniciar. Então, os movimentos republicanos e a proclamação da República no Brasil. A transição do Império para a República no Brasil foi marcada por uma série de tensões políticas, sociais e econômicas. Os movimentos republicanos ganharam força ao longo do século XIX, alimentados pelo descontentamento com a monarquia, as crises econômicas e a influência dos ideais liberais e positivistas. Nós temos que lembrar que esse século XIX vai ser bastante movimentado no que tange mudança de ideias diretamente ligados à eclosão das ideias do iluminismo e, consequentemente, do liberalismo, certo? Aí, no final do século XVII, essas ideias começam a surgir, ganha força no século XVIII e no século XIX, diversos movimentos estouram, tá bom? Pelo mundo, na verdade, já no XVIII, como, por exemplo, a questão das revoluções inglesas, cristalizando ainda mais, esses princípios do liberalismo e, principalmente, do iluminismo dentro lá da Revolução Francesa, como exemplo. Mas, claro que já haviam outras questões já associadas a isso, como, por exemplo, a Revolução ou Independência dos Estados Unidos, certo? Que já tinha acontecido no século XVIII. Então, são essas mesmas influências a partir desses movimentos, revoltas e, claro, revoluções que estarão também influenciando o pensamento de uma certa elite brasileira também. Então, a proclamação da República em 15 de novembro, como a gente vai ver na continuação do nosso texto, de 1889, foi o ápice desse processo, liderada por militares e apoiada por setores da elite agrária, insatisfeitos com o governo imperial, porque lembra que em 13 de maio de 88, no ano anterior à proclamação da República, nós tivemos no Brasil sendo colocada em vigor o quê? A Lei Áurea, que libertava os escravizados das fazendas, das senzalas e do trabalho forçado. Então, isso fez com que muitos fazendeiros ficassem ali, muito irritados e insatisfeitos com o imperador, não é? Então, o Brasil imperial, nesse momento, vai ser abalado por conta disso, porque a força de trabalho que garantia a base econômica do Brasil, que era a agricultura, principalmente do café, agora não existia mais. E foi necessário mudanças significativas no processo, de realização desse trabalho, como, por exemplo, a contratação de mão de obra que agora passava a ser assalariada e não mais escravizada. Então vamos ver um pouco da influência dos movimentos operários, operários não, mas dos movimentos republicanos e as tensões e disputas que cercavam esse momento. Então no primeiro momento a gente vai ter o quê? Crise do Império e insatisfação popular. O regime monárquico enfrentava crescentes críticas devido a, primeiro, centralização política. Dom Pedro II mantinha grande controle sobre as decisões do governo, limitando a autonomia das províncias. Por quê? Porque por mais que ele tivesse colocado uma constituição em vigor naquele momento, durante o segundo reinado, onde ele separava os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, ele criou um quarto poder, que era o chamado poder moderador, que estava acima de todos os outros. E com isso, ninguém conseguia tomar decisão nenhuma, a não ser exclusivamente o imperador, porque detinha nas mãos o tal poder moderador. Continuando, vamos ter também a questão militar. Os militares, influenciados pelo positivismo, sentiam-se desvalorizados e exigiam maior participação política, principalmente após a Guerra do Paraguai, onde eles se sentem muito necessários, na verdade, para a proteção do Brasil. E as ideias do positivismo, então, vão trazer aquela ideia do soldado cidadão, que ele deveria participar da vida política do país.
Também temos a questão da abolição da escravidão em 88, que, como eu disse, tinha essa questão do caráter humanitário com toda certeza, mas não dentro do Brasil, mas por pressão de fora, certo? Principalmente porque a Inglaterra, como algumas outras nações, tinham interesse que o Brasil largasse essa forma de mão de obra para adotar o quê? Uma mão de obra assalariada que também pudesse transformar o Brasil num país consumidor dos produtos industrializados, porque lembra que a Inglaterra tinha passado pelo processo da Revolução Industrial, precisava ampliar os seus mercados consumidores. Além disso, teremos também um segundo ponto nessa questão toda, que é a propaganda republicana. Grupos republicanos atuavam em diferentes regiões, divulgando ideais de federação, modernização e fim da monarquia. Então destacaram-se quais partidos? Vamos ver. O Partido Republicano Paulista, ou PRP, é a sigla, que representava os interesses dos cafeicultores de São Paulo, que desejavam maior autonomia provincial. E também nós vamos ter os movimentos militares, onde oficiais como Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant pregavam a necessidade de um governo republicano secular, ou seja, que saísse das mãos de uma linhagem, de uma família real, e que pessoas comuns do povo, talvez ali até mesmo os militares, como no caso aconteceu, passassem a governar o Brasil. Além disso, nosso terceiro ponto trata das tensões e conflitos que ocorreram nesse momento. Então, a relação entre o Império e seus opositores deteriorou-se devido ao... Primeiro ali, o A/ao, Então, a crise econômica, onde dívidas externas e inflação aumentavam o descontentamento. Lembra que o Brasil tinha passado nesse momento pela Guerra do Paraguai e gastou muito dinheiro para bancar sua participação na guerra. E o descontentamento também por conta, por exemplo, da Lei Áurea, certo? Desgaste da figura de Dom Pedro II, o imperador, era visto como distante das demandas populares. Pressão por mudanças, a elite agrária e os militares uniram-se em torno do ideal republicano, vendo na República uma solução para seus interesses, ou seja, de ganhar poder e maior influência econômica e política junto com isso. Então, somando-se todos esses fatores, em 1889, como a gente vai ver na sequência, então foi proclamada a República, certo? Onde, para início de conversa, nós vamos ter um governo militar, onde o Marechal Deodoro da Fonseca vai assumir a título de governo provisório, ok? E depois, claro que ele vai ter um período de governo constitucional. Então, esse é o primeiro golpe militar na história do Brasil. Então, em 15 de novembro de 1889, um grupo de militares, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, depôs o gabinete do Visconde de Ouro Preto e declarou o fim do Império. Dom Pedro II foi exilado e instituiu-se um governo provisório republicano que ficou nas mãos do então militar, que passava a ser um presidente interino nesse momento para processo de transição, Marechal Deodoro da Fonseca. Segundo ponto desse momento, a instauração da República. As primeiras medidas do novo regime incluíam a abolição das instituições monárquicas como o Senado vitalício e poder moderador. Então, aquele poder que ficava nas mãos do imperador, que lhe dava a capacidade de controlar tudo, o executivo, o legislativo e o judiciário, parou de existir. Assim como também as instituições monárquicas, ou seja, qualquer gabinete ligado à figura do imperador, também sumia. E o Senado vitalício, ou seja, naquele momento, os senadores que eram apontados pelo imperador passavam a vida toda no cargo, só saía do cargo quando morria. Então a pessoa jamais perderia os seus benefícios enquanto político naquele momento. O que mais vamos ter? A adoção do federalismo, certo? Uma maior autonomia dos estados, onde não se tinha mais governantes apontados pelo poder central. Mas as pessoas de lá, pelo menos nesse momento, as elites, poderiam escolher seus próprios representantes locais. E claro, por fim, a laicização do Estado, ou seja, a igreja agora está separada, não influencia mais nas decisões do Estado. A igreja cuida do seu e também o Estado cuida do dele, levando caminhos separados aí. Então, a separação entre igreja e Estado. E quais são, então, as reações e consolidação que nós vamos ter nesse momento, o processo de consolidação dessa república? A proclamação da República não foi acompanhada de grande participação popular, sendo um movimento essencialmente elitista. Apesar disso, a República foi consolidada com a promulgação da Constituição de 1891.
estabelecendo um sistema presidencialista, ou seja, os presidentes no Brasil passam a existir a partir desse momento com a proclamação da República, certo? Então nós podemos concluir desse conteúdo que a proclamação da República foi o resultado de um longo processo de insatisfação com o Império, impulsionado por militares, cafeicultores e ideais modernizadores. Embora tenha representado uma mudança na estrutura política do Brasil, a República nascente manteve muitas desigualdades sociais, marcando o início de um novo período da história do Brasil. No caso, esse momento, a primeira República Brasileira vai ter como seu primeiro momento também apontado, chamado por alguns como República da Espada, porque nós vamos ter militares se sucedendo nesse início da República. Primeiro, o Marechal Deodoro, como presidente provisório e depois com o seu governo constitucional, e depois nós vamos ter o Marechal Floriano Peixoto também assumindo o cargo de presidente do Brasil, onde nós vamos ter revoltas, vamos ter levantes, mas que serão duramente reprimidos principalmente pelo Floriano Peixoto, que vai ganhar o apelido de Marechal de Ferro. Além dessa questão da proclamação da República no Brasil, nós verificamos também um outro assunto, que foi a questão da ascensão dos regimes totalitários na Europa e que influenciaram também diversos outros países, como, por exemplo, aqui, nós temos o fascismo, representado pelos feixes e o machado, e o nazismo, representado ali pela cruz gamada ou também a suástica. E esses movimentos totalitários vão surgir na Europa, principalmente no momento em que se findar a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 até 1918, a Primeira Guerra Mundial. E nesse período até 1939, chamado de período entre guerras, é o momento ideal que essa forma de pensamento encontrou para se espalhar por diversos lugares e dar a eclosão do fascismo italiano e do nazismo alemão, certo? Então, o que vai acontecer nesse momento? Nós vamos ter o surgimento de lideranças autoritárias, tá bom? Chamados de regimes totalitários dentro da Europa, certo? Então, esses regimes autoritários que tiveram como gênese um conjunto de fatores históricos, políticos, econômicos, também sociais, no chamado período entre guerras, porque, olha só, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial e, por conta do Tratado de Versalhes, ela foi forçada, tá bom, a abrir mão da questão de possuir um grande número de soldados, foi limitada a no máximo 100 mil soldados, tanques de guerra, navios, aviões, ela sofreu uma limitação muito grande e ainda teve que pagar os custos de guerra dos países vencedores. Então, a situação da Alemanha era uma miséria só, gente passando fome, passando necessidade, e surge a figura e as ideias do Adolf Hitler, então, que espalharam essa promessa de trazer a Alemanha aos seus velhos tempos e torná-la grande novamente, e transformá-la em um império, tá bom? Então, é nesse clima de fatores que possibilitaram a gênese desse nazismo, como a Grande Depressão dos Estados Unidos também, além dessas questões já causadas. Então, causada pela superprodução, essa Grande Depressão, isto é, uma indústria americana ali que produzia mais do que o mercado poderia consumir, levando ao acúmulo de mercadoria, fazendo com que os preços caíssem de maneira vertiginosa. Além disso, nós vamos ter a insatisfação com a democracia liberal também, tá bom? Então a guerra nesse momento vai causar uma desilusão das pessoas, da sociedade, em relação à capacidade da democracia liberal, certo? Então nós vamos ter essas questões. E também o medo do comunismo naquele momento, porque a Rússia tinha passado pela Revolução de 1917, chamada Revolução Russa, quando ela se estabelece ali como um país comunista. Para piorar a situação, esse quadro de crise de 29, esse quadro de surgimento do comunismo na Revolução Russa, nós vamos ter então aí a Alemanha agora trazendo essa chance de revanchismo para tentar se recuperar, Como eu disse, o Tratado de Versalhes impôs sérias sanções, então a Alemanha se sentia totalmente humilhada. E é nesse quadro que a gente vai ter então esses fatores do nazismo ali se aglomerando para que surgissem então os partidos autoritários ou totalitários, como por exemplo aqui a gente vai ter o nazismo e o fascismo, certinho? Então aqui nós temos um exemplo, tá, do fácio, que significa feixe, e do machado, simbolizando o quê? Simbolizando
o emblema, né, que vai ser utilizado pelos fascistas naquele momento. Então, o fascismo é uma ideologia política de extrema-direita, autoritária e ultranacionalista que surgiu na Itália no início do século XIX. E o termo fascismo está ligado à expressão italiana fascio littorio, que significa feixe de lictor, em latim, né? Então, as faces lictorae, seria mais ou menos essa a tradução. Então, é o feixe, que a união desses feixes, das varetas unidas, seria forte. Ok? Então, vamos lá. Continuando aqui, nós temos também, né, esse fascismo representado na Itália, mas nós vamos ter na Alemanha um outro símbolo que vai ser bastante importante também, que é a cruz gamada, tá bom? Que é aquela lá que é também chamada de suástica. Então nós vamos ter, dentro da Itália, representando aqui esse movimento fascista, o Benito Mussolini, e na Alemanha nós vamos ter quem? O Adolf Hitler, certo? Vamos lá, continuando então. Então, retomando um pouco sobre essa questão da Itália, só para ficar um pouco mais claro. Então, o Benito Amilcar Andrea Mussolini, conhecido como Benito Mussolini, nascido em 29 de julho de 83, em Predápio, no centro-norte da Itália. Então, essa era a versão oficial apontada para o fuzilamento de Mussolini em Petacci, em um muro da Vila Belmonte, no vilarejo de Giulino de Mesegra. Então, foi isso que foi trazido aí, né, de informações sobre ele, quando, de fato, acaba todo esse processo e ele é fuzilado. Então, quais são as principais características desse fascismo? Primeiro, nacionalismo extremo, ou seja, se dá valor ao que é nacional. O de fora, a gente pratica xenofobia, não vale nada, não presta. Autoritarismo e ditadura, ou seja, havia só um governante que podia suprimir qualquer outra questão de rebelião ou pessoas que fossem contrárias ao movimento. Nós vamos ter também o culto ao líder, ou seja, ele era adorado como um ídolo por todos. E o controle da mídia e educação, onde esse controle da mídia vai apenas ser utilizado para falar bem do governante. E a educação é onde se modela o pensamento das crianças para acreditar nas teorias que são colocadas como verdade. E, claro, a militarização e expansionismo do território italiano, que rumou para onde? Para o continente africano, brigar com outras potências por território. Além disso, também do fascismo, nós tivemos o nazismo, né? E qual é o conceito do nazismo? Foi um movimento político e social surgido na Alemanha, que além de ser de ideologia nacionalista de extrema-direita, trazia um forte componente de racismo científico. E o que é esse racismo científico? O racismo científico estava fundado no darwinismo social e defendia a ideia de que existiam raças superiores de onde surge o arianismo, que via o germânico nascido na Alemanha ou etnicamente descendente dos alemães, isto é, o nórdico ou ariano, como naturalmente superior aos outros povos. Essa era a ideia. E quais são as principais consequências do nazismo que ele vai trazer nesse momento? Primeiro aqui, ó, holocausto e genocídio. Você vê esse espaço cheio de camas e beliches ali, ó, né? Você observa que eram onde essas pessoas que estão mostradas aqui, os judeus principalmente, não só judeus, como ciganos, negros, homossexuais e por aí vai, qualquer minoria que pudesse ser presa e colocada nos campos de concentração serão levadas, certo? Então muita gente vai morrer, milhões de pessoas serão mortas nesses campos de concentração. Então são algumas das consequências desse nazismo. Então os direitos humanos e legado, nós vamos ter, claro, a questão de que dos direitos humanos sendo discutido a partir dessas questões que estarão acontecendo o tempo todo, mas as principais vítimas desse chamado Terceiro Reich, que vai acontecer principalmente durante o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, serão quem? Principalmente os judeus. Continuando, nós temos uma outra coisa, um outro espaço para mostrar para vocês, como a gente vai ver na sequência. Aqui, ó, vou apresentar para vocês uma figura importante desse momento, que foi quem? Adolf Hitler. Então era ele que encabeçava o nazismo na Alemanha, né? Então ele era chamado de Führer, que seria, traduzindo para o nosso português, líder, né? Então o nazismo chegou ao poder, né, na Alemanha sob a liderança de Adolf Hitler. E quais são os antecedentes, né? O surgimento desse nazismo, então, na Alemanha, é fruto das mudanças do pós-Primeira Guerra Mundial.
ou seja, a crise de 29, que gerou hiperinflação, e do Tratado de Versalhes, que humilhou economicamente e politicamente a Alemanha. E por conta disso, a gente vai ter então a ascensão do nazismo na Alemanha, certo? Então vamos falar rapidamente sobre isso. De 1919 a 33, a Alemanha organizou-se numa república liberal e democrática sob a liderança do Partido Social Democrata, período conhecido como República de Weimar. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães surgiu oficialmente em 1920. Hitler ascendeu rapidamente dentro do partido em julho de 1921, já era aclamado como Führer, ou seja, como líder. Suas ideias ganharam corações e mentes, não só dentro do partido, como por toda a Alemanha, dos políticos, das pessoas mais comuns. Certinho? Então, nós temos essas informações iniciais e vamos verificar então quais são os pontos, tá, dessa ideologia nazista. Então, nós vamos ter como principais pontos: antissemitismo, ou seja, anti-judeus, eles tinham que ser eliminados porque eles eram pensados como a causa de todos os males que acontecia. Nós vamos ter o antiliberalismo também, ou seja, anti-pensamento liberal que dava liberdade para o cidadão, direito à individualidade e do controle dos negócios. Anti-bolchevismo, né, que nós vamos ter os bolcheviques e os mencheviques dentro da Revolução Russa e que nesse momento também representavam uma ameaça à ideologia alemã. E a necessidade do espaço vital, ou Lasberhal, que era a ideia de agregar todos os países de origem germânica que inicialmente tinham sido ocupados por germânicos e agora que eram independentes por conta da Primeira Guerra Mundial, de trazê-los novamente sob uma mesma égide, no caso agora do nazismo, e tornar a Alemanha um grande império como era anteriormente, antes desse processo de divisão do território por conta da Primeira Guerra Mundial. Vamos ter também, claro, o racismo, onde negros, judeus, ciganos e diversas outras etnias eram perseguidas e levadas para os campos de concentração. Vamos ter também uma exaltação da guerra, porque se julgava que era importante e fundamental que se realizasse para que de fato se conseguisse chegar nessa grande Alemanha novamente. E claro, a ideia da eugenia, da ideia de purificação da raça, que só os alemães arianos, que eram gente de verdade, que eram superiores a toda e qualquer outra etnia. E claro que eles tinham um certo desprezo também pelas artes modernas, por quê? Porque representava mudança. Ok, queridos? Então, foi um pouco rápido, mas de modo geral a gente recapitulou alguns dos conteúdos que a gente viu nas nossas unidades de aula e essa foi a nossa aula de hoje.